E aí pessoal, tudo bom? Vindo para mais uma aula aí. Vamos agora adentrar realmente no que interessa, entender, aprender, fazer, botar a mão na massa, nos nossos primeiros workflows. Como eu falei aqui, basicamente a gente tem um padrão aqui, um welcome dev, o seu nome no caso. Vamos criar seu primeiro workflow. Você pode iniciar um vazio, em branco, né, uma página em branco, ou você pode testar um Ready to Go, que é um exemplozinho pronto com o Agent AI. Então eu vou clicar aqui, só para a gente ver como que é. Então ele já dá um exemplo aqui, com uma nota, tá bom? De como usar, conectar suas contas, que você ganha algumas chamadas gratuitas com o OpenAI Model. São poucas, mas é mais para você testar. Você pode conectar aqui, você vai precisar conectar seu Google Calendar. Enfim, tudo explicado direitinho. Aqui basicamente a gente consegue ter uma visualização aqui, tela cheia. Aqui centralizar, né, no caso, encher a tela com o workflow, centralizar. Pode dar zoom, tirar zoom, pode resetar o zoom. Aqui limpar, basicamente esse limpezinho aqui seria um tidy up, seria um indentar. Então se você mexer que tá bagunçado, clica aqui que ele auto ajusta aqui da melhor maneira que ele achar os nós para você, tá bom? Aqui embaixo tem os botões de ação. Como a gente tá, esse exemplo tá usando aqui um when chat message received, então quando uma mensagem for recebida no chat, então ele fica um open chat aqui. Se fosse por exemplo, cadê? Esse aqui não. Aqui, another trigger manually, tá vendo que ele já muda, ele bota um test workflow. Então tem um test workflow, então quando for clicar em test workflow ele vai começar o fluxo, fazer alguma coisa. Então aqui a gente tem o chat, abrindo aqui a gente tem o chat, consegue fazer os testes por aqui. Você tem a opção de deixar o chat aqui desacoplado, a opção de fechar e aqui também fechar, tá bom? Aqui em cima a gente tem inativo, a gente está dizendo que esse workflow está apenas visível para desenvolvimento, então ele não funciona no modo produção, ele está no modo desenvolvimento. Aqui em share é para você compartilhar com outras pessoas, mas é plano para outras pessoas poderem ter acesso e poder mexer no seu workflow. Aqui em save cada alteração a gente pode salvar, tá bom? Fica aqui no histórico. A gente pode voltar aqui, então você basicamente adiciona mais um node aqui, por exemplo, de código. Se eu vim salvar, eu posso vir aqui, ó. Eu tenho atualização, se eu clicar ele volta, vou ter um histórico e vir aqui, ó, restaurar para essa versão, clonar essa versão em um outro workflow. Por exemplo, uma versão aqui está funcionando, tudo direitinho, bonitinho. Eu não quero perder ela, vou fazer um backup dela. Clona para um novo workflow. Abrir uma nova tab ou fazer o download do JSON do fluxo todinho, tá bom? Conseguindo o download, ele vai gerar um JSON do seu workflow todo, suas conexões aqui, os nós, tudo direitinho, para você poder importar em outro workflow, deixar com backup, importar se precisar, enfim. Se eu vim aqui em Restore this version, ele pergunta se realmente quero restaurar. Restaurei, ele já gera mais um, tá vendo? Então tem tudo direitinho para você. Aqui nesses três pontinhos a gente tem duplicar, fazer o download novamente, né? Importar de uma URL, por exemplo, você tem uma outra instância do N8N rodando em outro servidor, ou até mesmo no próprio servidor da N8N.io, você pode importar para o seu N8N. Também pode fazer isso através do arquivo que eu falei, que quando você faz em download ele gera um JSON, você importa esse JSON. Push to Git pago, que é para você subir ele para o Git. Delete, deletar o workflow todo.
e os settings, que seria basicamente as configurações do workflow. Então, a versão de execução, deixo padrão aqui, recomendado, V1. Erro, por exemplo, se deu erro no workflow, você pode não chamar nada para o padrão, ou se deu erro, ele chama um outro workflow para poder continuar a execução, ou adicionar um log, fazer o que você quiser. Time zone está default aqui, mas você pode fazer alteração, né? Quando você bota um servidor, alguma coisa assim, você pode ter a opção de botar um outro time zone que você preferir. Aqui são se você quer que salve as execuções que falharem em produção, para o padrão ficar salvo, senão você pode mudar. Aqui, se você quer que ele salve as execuções que tiveram sucesso, executaram com sucesso em produção. Aqui você quer que salve as execuções que você executou manualmente, através do OpenChat, enfim, do Test Workflow. Aqui se você quer salvar as execuções em progresso. Aqui é um timeout do workflow, então você quer definir, por exemplo, passou tantos minutos, tantas horas, tantos segundos, não teve resposta, não terminou de executar, encerra, dá timeout. Aqui é estimado, o tempo estimado de salvar, né? Então, minutos por execução e produção, então basicamente. E é isso. Essa é a parte de configurações do workflow, é isso. Aqui você pode dar um setup template, que você tem a parte de OpenAI, dos seus templates aqui para você criar uma nova credencial, enfim. E aqui, clicando aqui, a gente tem as execuções. Por exemplo, se eu vier aqui e der um oi, como não está nada configurado, vai dar erro. Vai gerar erro aqui também. Eu posso clicar aqui em Open Node, ele vai abrir o nó que deu erro, que gerou a exceção. Tá bom? Se eu vir em execuções, ele tem aqui a execução. Se eu clicar, ele abre. O que está verdinho foi executado com sucesso, o que está vermelho ocasionou erro. Então teve erro no agente, que teve erro no OpenAI e no Google Calendar. Então a gente basicamente sabe que o erro foi ocasionado pela falta de credencial, de validação. Mas se eu clicar aqui, por exemplo, no OpenAI e abrir ele, o nó não tem credenciais setadas. Se eu vir aqui no Google Calendar, ele vai dar um erro aqui, ó, para o calendário requerido. Por quê? Porque não tem credencial, então ele não sabe de onde pegar. Se eu vir no agent, ele diz aqui erro no subnode OpenAI. Então ele diz que o subnode dele, o subnode, então que seria o chat model aqui, deu erro. Se eu vir aqui, ele me transfere para o chat model, tá bom? Então basicamente é isso. Se eu tenho aqui a data de execução, o tempo de demorar, que demorou para executar, o ID. Tenho aqui, posso adicionar tags, posso voltar aqui se eu gostei, não gostei. Tem a parte que eu posso reexecutar sei lá, vou lá, volto aqui, faço as correções e quero executar novamente. Não quero fazer manual, quero vir aqui e fazer a reexecução. Aí pergunta se eu quero continuar da onde parou, onde deu erro, ou se eu quero executar executar do início. Então aí eu tenho a opção aqui, tá bom? Vai continuar dando erro. Eu tenho a opção aqui de deletar, que eu deleto essa execução, tá bom? Se não é importante para mim, posso deletar. E aqui eu tenho o Debug em Editor, que eu basicamente aqui eu consigo ver onde deu erro, mas eu não consigo executar nada, tá vendo? Foi tudo travado. Então se eu quiser executar, ou seja, um debug, aí deu erro aqui, então peraí, deixa eu vir aqui para não ter que reexecutar. Eu venho debug, então ele fica azulzinho agora, tá vendo? Ele fica com pin. Então se eu vir aqui, ele tá com aquele dado que eu mandei fixado. Então ele pega os dados que foram executados na última execução para eu poder debugar se foi algum erro em algum dado que foi inserido errado, alguma coisa. E agora sim eu consigo fazer a correção, enfim, o que eu quiser. Tá vendo? Adicionar as credenciais, adicionar a API Key. Enfim, se você tiver com dúvida em qualquer
Ah, não sei como fazer a configuração das credenciais desse sinal. Ah, você tem aqui Open Docs. Então, do OpenAI ele vai dizer como você vai adicionar as credenciais do OpenAI. API Key, organização, fazer login, selecionar Create New Credential, tudo. Então, se eu vim aqui também no do Google Calendar, se eu vier aqui, Open Docs, ele me ensina também como fazer configuração Google Calendar, Contacts, Drive, enfim, ele te ensina tudo perfeitamente, tá bom? Então não precisa se preocupar. Então acredito que, deixa eu fechar aqui, acredito que por agora é isso, tá bom? Depois, no próximo vídeo, vamos se aprofundar mais nessa parte dentro dos nós, dos nodes, vamos se familiarizar mais com essa parte de settings. Como pode ver, cada um tem seus parâmetros, seus settings. Se eu vier no agent aqui, eu tenho os parâmetros dele, as opções. Aqui eu tenho os settings, que é sempre ter saída de dados, executar uma vez, fazer tentativa, se falhar, tente 3 vezes a cada 1000 milissegundos. Ah, se deu erro, ele para o workflow ou ele continua e deixa para lá, ou ele continua me dando a possibilidade de erro. Então ele vem aqui, ó, se der sucesso, faça uma coisa. Se ele executou e deu algum erro, eu posso adicionar um fluxo de log aqui embaixo, alguma coisa que eu quiser, entendeu? Então você pode adicionar notas aqui que ficam nota de teste. Aí eu posso botar aqui display note em flow. Então eu posso vir aqui e ele fica embaixo. Cadê? Como é que deixa eu adicionar nesse? Fica mais fácil. Nota de teste. Se eu vier aqui, tá vendo? Nota de teste. Ele fica aqui embaixo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Acredito que aqui eu consegui agregar tudo. Acho que faltou só aqui, que aqui é o nome do seu workflow. Posso dar um clique aqui, ele abre para poder alterar o nome, botar o nome que quiser. E aqui adicionar tags. Posso, basicamente, se não existir uma tag, eu vou colocar aqui teste, criar uma tag, aula, N8N, automação. E ele vai adicionando. Posso gerenciar as tags aqui, excluir, editar alguma tag, adicionar novas. Então, acho que é isso, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.